Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Fatman, dirigido por Eshon e Ian News. Filme estrelado pelo Mel Gibson, uma produção B da Saban, e aí eu vou falar pra vocês o seguinte. Estamos em um ano esquisito, e esse filme é a cara de 2020, é um filme extremamente esquisito. O fato é que eu ainda não sei qual nota eu vou dar no final desse vídeo, vou pensando ainda durante essa argumentação, porque parte de mim acha absurda e ridícula a ideia desenvolvida em Fatman, além de pegar, claro, na questão subjetiva do humor, que no meu caso eu não achei nem um pouco engraçado. Só que, por outro lado, eu reconheço que apesar de tudo isso, a ideia e o conceito são originais. Talvez com nível de produção baixo, talvez sem dinheiro suficiente, talvez não tão bem executada, mas que ainda assim pode gerar um apelo com o público. E esse é aquele tipo de filme que ele promove um tipo de sátira tão peculiar que a efetividade do humor vai depender de pessoa para pessoa, é claro. As experiências são únicas. Por isso que eu sempre recomendo aqui no canal, se você tiver a oportunidade, vá atrás do filme e sempre tire as suas próprias conclusões. Eu sei que Fatman está sendo massacrado pela crítica. Eu vi vários reviews falando o seguinte, Fatman é o pior filme de 2020. Acho um exagero. Eu creio que a verdadeira questão de Fatman é a seguinte, até que ponto você consegue misturar sátira, comédia e violência. Contando pra você sobre a minha experiência, eu não achei engraçado, eu não gostei do tipo de teor de humor avançado. Ainda assim, eu dei algumas risadas na máxima do tão ruim que é bom, no caso aqui, do tão esquisito, do tão bizarro que acaba sendo diferente. Porque esse é um filme de absurdos e de estilos diferentes também. Nós temos, por exemplo, uma ação que você poderia marcar como uma ação da década de 1980. Nós temos uma sátira sobre o Natal. Essas sátiras são raras, mas quando elas existem, elas acabam ganhando público. Fora isso, um tipo de comédia infantil ao estilo Denis Pimentinha e Esqueceram de Mim. No filme, Billy, interpretado por Chance Hurstfield, é uma criança que possui uma ligação com um assassino profissional, interpretado por Walton Goggins, e ordena a morte do Papai Noel, interpretado por Mel Gibson. É então que começa uma violenta perseguição, deixando um rastro de desordem e completo caos. O que prende atenção nesse longa é que existem tantas coisas absurdas e ridículas, como eu falei, que acabam sendo desenvolvidas, que é por conta disso que ele se torna engraçado, não por conta das linhas promovidas. Existe, por exemplo, um grande estranhamento em torno da figura do Mel Gibson como Papai Noel, e aí a desconstrução daquela história de Natal tradicional para uma história bem mais violenta. Vou bater nessa tecla. O conceito desse filme, ele não é ruim. Quando entra o mês de novembro, todo ano, a gente tem uma série de novos lançamentos sobre Natal, seja no canal Showtime ou seja mesmo investimentos de serviços de streaming como a própria Netflix, e é difícil a gente ver então uma sátira, algo que fuja do padrão. É claro que isso não esconde o nível precário da produção, e conhecendo o método da Saban Films, eu apostaria que nós estamos falando aqui de um longa de no máximo 2 semanas de rodagem. Mas é aquela coisa, é um projeto com um retorno certo, por quê? Porque você tem uma grande estrela, você tem o Mel Gibson. Se não fosse o Mel Gibson, esse filme seria despejado para um catálogo de serviço de streaming e sequer seria discutido. Só que olha o marketing que está sendo feito em torno de Fatman. Mel Gibson como Papai Noel em um filme ridículo, em um filme esquisito, totalmente diferente. Não tem como não dar certo nessa perspectiva, porque mesmo com uma chuva de opiniões negativas, existe a curiosidade. E o filme ele acaba abraçando o ridículo também. O Mel Gibson ele acaba abraçando tudo isso ao desenvolver o seu próprio Papai Noel. Agora, passando para a estrutura, como comédia, definitivamente não se sustenta bem. Sobre filme de ação, considero genérico demais, aliás, explora uma série de clichês sobre um assassino profissional que vai em busca do seu alvo. Eu não assistiria de novo Fatman, nem mesmo colocaria como uma recomendação de uma sátira na época de Natal. Ainda assim, eu respeito que os produtores ao menos tomaram risco, eu respeito o fato de que o Mel Gibson ele decidiu tomar esse risco, ele não precisaria disso. Eu fecho Fatman com a nota 4. Acho que essa é uma nota justa porque você tem que respeitar, claro, o conceito, o risco, até certo ponto. Quando parte para a execução, aí não tem como esconder as linhas de diálogo ruins, não tem como esconder a atuação pouco inspirada de parte do elenco também, certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!